Qualquer criança já ouviu falar dessa passagem. Talvez você não conheça o suficiente. Verdade. Porque ainda quando eu era diácono na casa do Senhor, eu ouvi um pastor falando de púlpito que quando o pregador não tem mensagem para pregar, ele prega em cima dessa mensagem, em cima de Marcos 10, 46. Eu hoje, como pastor, eu olho e sempre por onde eu prego essa mensagem, eu lembro disso, não sei porquê. E eu vejo que o pastor naquela época estava totalmente enganado e com muita falta de conhecimento. É verdade. Muita coisa. Então nós vamos estar fazendo menção da palavra, amém? Amém. Amém, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O título diz: o cego de Jericó. E diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Se assente glorificando a Deus. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas para Glória ao Jesus. Senhor Jesus. Ele é bom. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa mensagem, ela traz uma profundidade, irmãos, tremenda. Se eu fosse trazer nessa noite alguns detalhes, nós precisaríamos de pelo menos umas 2 horas e meia da atenção dos irmãos, para que nós pudéssemos assim estar falando de uma palavra. Mas pastor, não é possível, eu já ouvi essa mensagem, eu conheço essa passagem. Aleluia. Só que nós precisamos, aleluia, analisar bem o texto que nós lemos. Nós acabamos de ler que Jesus, ele entra em Jericó. E eu só acredito, aleluia, que Jesus entrou em Jericó, porque nós lemos na Bíblia. Se eu tivesse lido isso num jornal, numa revista, eu jamais iria acreditar, aleluia, numa coisa como essa. Por quê, pastor? Porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. E profeta nenhum teve a ousadia de entrar nela. Mas, pastor, eu ouvi falar que Elias entrou em Jericó. Não, Elias falou, aleluia, para Eliseu que ele iria entrar em Jericó. Agora mostra para mim ele lá dentro de Jericó. Ele só falou para dar aquele signal em Eliseu, só para ver se ele desistiria daquilo que ele noutrora havia falado a Eliseu. Mas ele não entrou em Jericó. Mas por que, pastor, o senhor disse que ela é amaldiçoada? Porque para isso, para nós pregarmos essa mensagem, falarmos desta palavra aqui no livro de Marcos, nós precisamos ir lá atrás no livro de Josué, para poder ministrar aqui.
Então eu quero ser breve, eu quero poder resumir o máximo possível, ganhar tempo e poder fazer com que os irmãos entendam, aleluia, aquilo que nós lemos. Porque nós, brasileiros, a maioria de nós sabe ler. Poucos que desconhecem de leitura. Mas isso não é o suficiente, você simplesmente ler. Você precisa entender aquilo que você leu. É necessário que você entenda. Então, no livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 26, a palavra do Senhor vai dizer que naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, aleluia, perdendo o seu primogênito, e fundará-o sobre o seu filho, o mais novo, lhe porá as portas. Mas, pastor, por que Josué agiu dessa forma? Havia uma promessa, irmãos, para que o povo herdasse a terra prometida. E só tinha um caminho para chegar à terra prometida, que era atravessar por dentro de Jericó. E naqueles dias, aleluia, o homem que reinava sobre Jericó mandou fechar as portas. E disse: ninguém entra e ninguém sai por aqui, eles não passam para herdar nada. Sabe o que aconteceu? Josué ficou aborrecido, aleluia, com a atitude do rei naquela época e amaldiçoou aquela cidade. Nós conhecemos a história, aleluia, que foi necessário que o povo, aleluia, o exército comandado por Josué, rodeasse aquela cidade por 13 vezes. Que isso, pastor? Eu só li 6. Durante 6 dias, foram uma vez por dia, mas no último dia foram 7 vezes. Para que a muralha caísse. Amém, Senhor. Glória a por Deus. terra. Aleluia, Senhor. E de acordo, aleluia, a gente só via aqueles destroços. Só ficou um pedacinho do muro. E sobre esse pedacinho, uma casa em ruína. Que era a casa de quem? Raabe. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então aquilo, aleluia, que o profeta falou, está falado. Josué abriu a boca e amaldiçoou, aleluia, aquela cidade. Então tudo, aleluia, que estava ali estava amaldiçoado. Ele disse: maldito o homem que reedificar. Agora vocês pensam comigo, que a autoridade e a palavra vai dizer que o Senhor era com Josué. Aleluia. Depois, aleluia, de Josué ter comandado, ter derrubado, aleluia, aquela cidade, a Bíblia vai dizer que Josué ele morre. Ele morre e é levantado ali 14 juízes. É o livro. 14 juízes, e nenhum deles tiveram a ousadia de passar por cima da palavra de Josué e reedificar aquela cidade. Respeitaram, aleluia, aquele homem de Deus, aleluia, de ter proferido aquelas palavras sobre aquela cidade. Ninguém teve a ousadia. Os dias passam, já está completando aí 500 anos da morte de Josué. Vem o primeiro rei de Israel. Quem era o primeiro rei de Israel? Saul. Vem o segundo rei de Israel, Davi. Nenhum dos dois mexeram. Os dois respeitaram. Veio o terceiro, Salomão, respeitou. Veio o quarto, filho de Salomão, também respeitou. Ninguém mexeu com aquele negócio, aleluia, porque Josué era homem de Deus.
E na escola dos profetas, aleluia, era ensinado, aleluia, que a maldição, aleluia, ela só podia ser quebrada se viesse um outro profeta maior do que aquele que amaldiçoou, para abençoar, estender as mãos e quebrar aquela maldição. Quem ousaria? Aleluia. As 12 tribos são divididas. Reino Norte e Sul. Do Reino Norte, o primeiro rei, aleluia, não mexeu. O segundo não mexeu. O oitavo. É chegado o tempo do oitavo rei. Um rei que, aleluia, ele e Satanás juntos pareciam ser gêmeos. Você não sabia quem era quem. Pastor, o senhor está falando de quem? Eu estou falando do esposo de Jezabel. Eu estou falando de Acabe. Um rei, aleluia, que tinha um coração ruim. Um rei, aleluia, que não obedecia às leis de Deus. Um rei que agora, aleluia, ele decide por si reedificar Jericó. Um rei, aleluia, que quer passar por cima, aleluia, das palavras proferidas por Josué. Um rei, louvado seja o nome do Senhor, que desvalorizou as suas irmãs. Quando ele no seu coração sentiu o desejo de se casar, ele deveria de entrar entre as tribos e escolher a melhor mulher que o seu coração assim desejasse. Mas o que ele fez foi para o Líbano. Fazer o que lá? Aleluia. Escolheu a pior das feiticeiras, aleluia, para se casar com ela. Eu não vou entrar por aí, porque senão o tempo não vai dar, aleluia, para nós falarmos a respeito, aleluia, dessa mulher e quem ela servia. Para você entender, aleluia, ele se deu com Jezabel. Jezabel servia a Zera. A Zera naquela época ela era vista e colocada, aleluia, como mulher de Baal. Pensa no que eu estou falando nessa noite para você. Pensa com quem Acabe fez aliança. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Acabe, aleluia, dá ordem a Iel. Chama Iel vai lá e edifica ou reedifica Jericó. Iel tem conhecimento, aleluia, do que foi apregoado, do que foi falado, aleluia, através de Josué. Ele poderia, aleluia, ter colocado a cabeça dele a prêmio, ter dito para o rei: olha, rei, eu sei que eu vou morrer mesmo, que o senhor vai me matar, aleluia, por que não vai o senhor mesmo lá e reedifica lá? Porque é melhor que o Senhor me mate do que eu reedificar e ser amaldiçoado perante ao Senhor. Mas não, Iel toma a palavra do rei e vai reedificar Jericó. Ganhando tempo, eu quero só confirmar estas palavras, porque, aleluia, é muito bom a gente ter a palavra de Deus, ter conhecimento, para que os irmãos estejam cientes daquilo que está sendo apregoado, para que nós venhamos ter respaldo lá onde nós lemos. Então, no livro, primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, versículo de número 34, está escrito assim: em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, o seu primogênito, meu Deus, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs a
das suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, Meu Deus. Verdade. filho de Num. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando de um algo, aleluia, que foi feito após 500 anos, que Acabe toma a coragem de passar por cima dessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, e declara uma palavra de ordem para reedificar Jericó. Mas eu quero que você saiba, você que me ouve com atenção e começa já a entender o que está sendo apregoado, que não importa o tempo que a profecia foi lançada sobre a sua vida, ainda que o homem ou a mulher de Deus esteja morto ou morta, aleluia, aquilo que foi falado se cumprirá. Aleluia. Aleluia. Aquilo que Deus usou a boca do homem se cumprirá. Não importa que ele esteja morto ou não, vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. O rei não deu crédito àquilo que foi falado noutrora, aleluia. Mas a palavra, aleluia, de Josué se cumpriu. Aleluia. Então eu quero dizer, igreja de Cristo, que com Deus não se brinca. De Deus, aleluia, não se zomba. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquilo que o Senhor falou, está falado. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Bendito Deus. seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Então nós vamos entrar agora, começar a ministrar agora a palavra do Eterno sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Agora nós vamos começar a pregar. Pastor, o senhor pensei que já estava quase acabando. Aleluia. Aleluia. É só para os irmãos entender, aleluia, que não se deve mexer naquilo que Deus, aleluia, disse. Sim, o homem não tem, aleluia, poder, autoridade para dizer não. Verdade, verdade. Uma maldição, ela só poderia ser quebrada com um profeta maior do que aquele, aleluia, que amaldiçoou. Um profeta maior, aleluia, ele precisava entrar e chamar, aleluia, para que a maldição viesse ser quebrada. A palavra do Senhor, ela relata claramente, aleluia, que diz que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Talvez você não tenha entendido ainda esse primeiro versículo. Porque quando Jesus entra em Jericó, entra Jesus e os seus discípulos. Mas a palavra diz que quando ele sai Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. Já está dando para pegar aí, irmãos? Amém. Amém. Já está dando para os irmãos entender que o profeta maior, aleluia, ele já está dentro de Jericó. Aleluia. Aleluia. Você sabe quem é essa multidão? Essa multidão, aleluia, ela veio, aleluia, de acordo em que Jesus olha e chama: vem, me segue, e a maldição é quebrada. Vem, me segue, e a maldição, ela está sendo quebrada. Vem, me acompanha, a maldição está caindo por terra. Jesus passa por outro e chama, aleluia, ele segue, e a maldição, ela imediatamente, ela já está sendo quebrada. Aleluia. Aleluia. Aí nós paramos para fazer uma análise a respeito de Zaqueu. Zaqueu, pastor, como fica Zaqueu? Era um amaldiçoado, mas Zaqueu era rico e muito rico, amaldiçoado, descendente de Abraão, aleluia, mas amaldiçoado, porque quem, aleluia, povoou, louvado seja o nome do Senhor, a Jericó? E é o que povoou, e toda a linhagem de Jericó
amaldiçoado. E eu disse para os irmãos que para a maldição ser quebrada, aleluia, era necessário que entrasse um profeta maior, aleluia, e chamasse para que a maldição fosse quebrada. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que quando Jesus está passando, aleluia, por Jericó, aleluia, Zaqueu, ele corre e sobe numa figueira. Mas aí eu não entendi, mas como amaldiçoado? Zaqueu, o homem rico, ele não se achegava em ninguém? Não, ele não podia se achegar, aleluia, perto de ninguém, aleluia, que fosse de fora, aleluia, de Jericó. Ele não podia ir a Jerusalém, por causa das 613 leis, aleluia, do Pentateuco. Que o amaldiçoado não podia se aproximar, aleluia, dos sãos, dos limpos, porque ele seria apedrejado até a morte. Meu Deus. Mas ele não era cobrador de impostos, vai ler direito, porque, aleluia, a história não é essa. Zaqueu, aleluia, na verdade ele era o banqueiro, a casa dele era um banco. Na casa de Zaqueu se guardava, aleluia, toda a renda, aleluia, que era tirada ficava na casa de Zaqueu. Eu estou dizendo que a guarda romana, aleluia, guardava Zaqueu, protegia a casa de Zaqueu, aonde Zaqueu ia, ali estava a guarda romana. Então eu fico pensando, se Zaqueu quisesse, aleluia, por si, se aproximar de Jesus, ele poderia dizer assim, olha, eu quero se achegar a Jesus. Sabe o que iria acontecer? Os guardas romanos iam puxar a lança e sai da frente, sai todo mundo da frente. Pronto, ele ia chegar. Mas era isso que ele queria? Não, ele queria que a maldição fosse quebrada. E de que forma a maldição seria quebrada? Ele tinha que ser chamado. Aleluia. Ele sobe na figueira, já está pegando aí, igreja? Aleluia. Deus. Ele sobe na figueira. Glória Eita, a Deus. Jesus. E quando ele sobe, Jesus passa. Jesus chama ele pelo nome. Ele diz, Zaqueu, desce depressa porque é hoje. Eu penso que Zaqueu deu um grito lá em cima. Glória! E a Bíblia diz que ele desce depressa, aleluia, e vai ter com Jesus. Por que ele desce depressa? Porque a maldição foi quebrada. Glória a Deus. O profeta maior chamou, aleluia, Zaqueu, e Zaqueu desce depressa. Para você ver que quando, aleluia, a maldição é quebrada, o comportamento de Zaqueu é transformado imediatamente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chega ao nível de dizer para Jesus, olha Jesus, eu quero devolver, aleluia, para o povo, tudo aquilo que eu defraudei. Você sabe o que é isso? Aleluia, deixa eu melhorar para você entender. Aleluia, está dizendo tudo aquilo que eu roubei do povo, eu quero devolver 4 vezes mais. Aleluia. Aleluia. Ele estava dizendo, eu não preciso disso mais. Já não sou mais um homem amaldiçoado, porque a maldição foi quebrada. Sim. Voltando rapidamente, porque essa é uma outra mensagem. Para o cego de Jericó. Eu chego ao nível de pensar por que a palavra, aleluia, ela vai relatar a respeito do cego de Jericó. Bartimeu, o filho de Timeu. Por que a Bíblia fala de caminho? Por que a Bíblia fala de uma capa? São coisas que a gente lê, aleluia, e passa tão despercebido. Parece que é uma coisa simples demais, irmão. Mas se você parar para examinar, aleluia, você vai ter um entendimento, parece que até fora do normal. Hoje, nós não temos mais tempo, aleluia, para nós falarmos, aleluia, tanto de caminho, de capa, aleluia, falar, aleluia, de Timeu. Que eu gostaria tanto de poder falar nessa noite, para você saber realmente quem era Timeu. O que esse homem significava para o seu filho. O que quer dizer Bar significa filho de Timeu. Na verdade, ele nem nome tinha, usava o próprio nome do seu pai.
que ele se encontrara, aleluia, naquelas condições, mendigando. Eu gostaria de poder falar da capa e do direito dele de mendigar, quem deu esse direito e por quê? Porque eu já ouvi mensageiros dizer, aleluia, que Bartimeu, aleluia, o filho de Timeu, ele era cego de nascença, conversa fiada. Balela isso, louvado seja o nome do Senhor, tem uma história muito grande, aleluia, por trás de tudo isso, mas hoje chegou a noite do meu e do teu milagre aqui neste lugar. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Bartimeu, assentado à beira do caminho, aonde havia uma bifurcação, aleluia, que dava a Jericó e aleluia, a Jerusalém, que era a capital. Quem habitava, aleluia, em Jericó, não podia de maneira nenhuma ultrapassar o caminho e ir para Jerusalém. Se entrasse, ia entrar para morrer. Eles ficavam quietos no canto dele. E nessa bifurcação, onde dava, aleluia, de uma cidade para outra, estava ali, bem naquele, aleluia, naquela bifurcação, um mendigo, aleluia, assentado à beira do caminho, com uma capa. E ele não podia ver, mas podia perceber, sentir. E ele percebe-se que havia um movimento diferente, aleluia, naquele dia. E como ele não podia ver, ele, aleluia, se achegou a alguém e perguntou: que movimento é esse? Que barulho é esse? Aleluia, é alguma festa? Está acontecendo alguma coisa? Alguém, aleluia, abriu a boca e disse: é Jesus de Nazaré. Ele é quem? Jesus de Nazaré, aqui dentro de Jericó. Jesus de Nazaré dentro de Jericó. Espera aí, é agora. Eu não posso perder. O que ele entende? Quando falaram que era Jesus de Nazaré, ele disse: é o Messias. Raicho Managácia. Ele diz, aleluia, em voz alta: Jesus, filho de Davi. Você sabe o que dizer? Está dizendo, se ele é da linhagem de Davi, é o Messias. Se é da linhagem de Davi, a informação chegou até ele, aleluia, como Jesus de Nazaré. O cego viu aquilo que outros tinham olhos e não conseguiu enxergar. Meu Deus, aleluia. Os que tinham olhos estavam vendo apenas Jesus de Nazaré, mas ele viu o Messias. Sabe o que significa isso? Significa a minha chance, a minha oportunidade, aleluia. E eu não posso, aleluia, perder, porque é hoje, aleluia, que eu recebo, que eu tomo posse do meu milagre. Ramanagai Jorianácia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E ele grita, ou melhor dizer, ele clama em voz alta: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que, aleluia, algumas pessoas vão até ele, aleluia, e manda ele ficar quieto. Fica quieto, porque ele não pode te ouvir. A princípio eu chego até a entender que parece até que Jesus é surdo. Mas sabe, aleluia, quem está falando isso com ele? A princípio eu achava que eram os discípulos que andam com Jesus, tem autoridade para ficar quieto. Mas não. A multidão. Que multidão é essa? Os ex-amaldiçoados. Meu Deus, olha aí. Você sabe o que eu estou dizendo? Que tem pessoas, aleluia, que antes era e hoje não é mais e não quer que você seja. Chamanagai, Alagácia. Aleluia. Pessoas que não tinha, hoje tem e não quer que você tenha. Olha aí, Jesus. Aleluia. Pessoas que noutrora não havia recebido, hoje recebeu e não quer que você receba. Eita, Jesus. Aleluia. Aí está dizendo: cala a boca, fica quieto. Meu Deus.
Aleluia, porque ele não pode Eita glória! te ouvir. Ai, Aleluia. Jeová. Oh, aleluia. Aleluia. Tem pessoas que dizem que você não vai chegar a lugar nenhum, É verdade. que você não vai alcançar. É, Aleluia. Tem pessoas, minha pastora, que dizem que a senhora não vai sair disso. é verdade. A senhora tem pressa de sair disso? É, Jesus. Meu Deus. É porque eles não sabem o que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Eles não sabem. É, Jesus. A senhora não sabe, aleluia, que por trás Aleluia. pessoas que comem ou que comeram na sua mesa. Eu não estou falando de estrangeiros, não. Eu estou falando de pessoas, aleluia, que tomaram a sua confiança, aleluia, que comeram na tua mesa e beberam e saíram e falaram: ela não vai sair daqui. Meu Deus. Ela não vai sair hoje, porque Deus não mandou sair hoje. Mas a hora que Deus mandar sair, a senhora sai e toma posse. Aleluia. Aleluia. Porque Deus é contigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Assim clamava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus parou. Parou por quê? Jesus ouviu. Mas como que pode uma multidão falando, pensa dando glória, aleluia, outros conversando, aleluia, e uma pessoa clamando, aleluia, Jesus, filho de Davi? Tem condições de alguém ouvir? Fica difícil, né, irmão? Mas quando você clama, sabendo o que você quer, aleluia, ela é ouvida, a tua oração ela é chegada, aleluia. Quando se ora sabendo o que quer, a sua oração ela rompe barreira, aleluia. Eu não estou dizendo de orar porque fulano está orando, não. Eu estou dizendo de orar com convicção, aleluia, com certeza, aleluia, que você está falando, aleluia, e ainda que esteja longe, mas está te ouvindo. Aleluia. Jesus. Aleluia. Quando a gente sabe o que a gente quer, pode abrir a boca e pedir que Deus responde. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz que Jesus chama os seus discípulos. Oh, meu Pai. E manda chamar ele, chama ele lá. Diz para ele que eu estou chamando. Aleluia, Senhor. Meu Deus, olha aí. Jesus. O discípulo vai até ele e diz: olha, Eita, Jeová, aleluia. tenha Meu Deus. bom ânimo, filho. Oh, Jeová da Ai, glória. Joe Managas. Glória a Deus. Anagai, Joe Managas. Glória. Tenha bom ânimo, filho. Aleluia. Oh, por que ter bom ânimo? Aleluia. Os irmãos lembram, aleluia, que eu falei ainda há pouco que que o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando mandaram ele se calar, ele gritou ainda mais alto. Sabe o que é isso, irmãos? Você já orou ao Senhor em desespero? Você já praticamente gritou: Deus me ouve, Deus me escuta, Deus me responde, aleluia. Eu estou pensando, aleluia, no desespero daquele homem, aleluia. Sabe por quê? Ele sabia que aquela poderia ser a sua única oportunidade. Tem oportunidade que são únicas. Você está dando bobeira aí. Eu estou dizendo que tem oportunidade, aleluia, que ela passa e não volta mais, aleluia. Se você tem oportunidade de agarrar, de abraçar ela, que seja hoje, que seja agora, aleluia. Não perca, aleluia, aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Filho, tem bom ânimo. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque o mestre, ele te chama. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, de fato que todo o clamor do cego, ele estava sentado, irmãos, sabendo que Jesus estava prestes a passar, ele clamava